Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus, tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Continuamos narrando as vitórias de Davi, 2 Samuel, capítulo 10. Davi derrota os amonitas e os sírios. Contempla também 1 Crônicas, capítulo 19. Depois disso, morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Hanum reinou em seu lugar. Então, disse Davi: usarei de bondade para com Hanum, filho de Naás, como seu pai usou de bondade para comigo. E enviou Davi servos seus para o consolar acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram a seu senhor Hanum: pensas que, por Davi ter haver mandado consoladores, está honrando a teu pai? Porventura não te enviou eles os seus servos para reconhecerem a cidade, espiá-la e destruí-la? Tomou então Hanum, os servos de Davi, e lhe raspou metade da barba, e lhe cortou metade das vestes até as nádegas e os despediu. Sabedor disso, enviou Davi mensageiros a encontrá-los, porque estavam sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes: deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Vendo, pois, os filhos de Amon que se haviam tornado odiosos a Davi, mandaram mensageiros tomar a soldo 20.000 homens de pé dos sírios e de Bet-reote e dos sírios de Zobar, 1.000 homens do rei de Maaca e 12.000 de Tobi. O que, ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe com todo o exército dos valentes. Saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta. E os sírios de Zobá e Reob e os homens de Tobi e Maaca estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe, que estava preparada contra ele a batalha, tanto pela frente como pela retaguarda, escolheu dentre todos os que havia de melhor em Israel e os formou em linha contra os sírios. E o resto do povo entregou-os a Abissai, seu irmão, o qual o formou em linha contra os filhos de Amon. Disse Joabe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu irei ao teu socorro. Verso 12. Sê forte, pois, pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. E faça o Senhor o que bem lhe parecer. Então avançou Joabe com o povo que estava com ele e travaram peleja contra os sírios, e esses fugiram diante deles. Vendo os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram de diante de Abissai e entraram na cidade. Voltou Joabe dos filhos de Amon e tornou a Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que tinham sido desbaratados diante de Israel, tornaram a refazer-se. E Hadadezer fez sair os sírios que estavam do outro lado do rio, e vieram a Elã. Sobaque, chefe do exército de Hadadezer, marchava adiante deles. Informado Davi, ajuntou a todo Israel, passou o Jordão e foi a Elã. Os sírios se puseram em ordem de batalha contra Davi e pelejaram contra ele. Porém, os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi matou dentre os sírios os homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalo. Também feriu a Sobaque, chefe do exército, de tal sorte que morreu ali. Vendo, pois, todos os reis, servos de Hadadezer, que foram vencidos, fizeram paz com Israel e os serviram, e temeram os sírios de ainda socorrer aos filhos de Amon. Olha como é interessante. Davi, ele vai usar de benesse para com Mefibosete. E Mefibosete aceita a bênção, a bondade de Davi, como bênção e como bondade de Deus. É interessante que depois de um certo tempo, né, diz aqui que
morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Hanum reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de bondade para com Hanum, filho de Naás. É interessante. Naás era o mesmo rei que Saul derrotou em Jabes Gileade. Não fica claro qual bondade usou para com Davi. Provavelmente o tenha ajudado enquanto fugia de Saul. Então, Davi, ele era um homem um guerreiro, um rei guerreiro. Mas ele era um homem que era fiel às alianças que faziam. Ele não se esquecia de quem lhe ajudou. Ele não se esquecia de quem lhe socorreu. E ele é um homem de alianças. E é interessante, ele vai usar de bondade também, assim como fez com Mefibosete, para com Hanum, filho de Naás. Como seu pai usou de bondade para comigo, diz o texto. Então, quando Davi envia seus servos, o que é que os generais de Hanum diz? Olha, Davi não enviou esses homens para usar de bondade, esses embaixadores, para chorar o teu luto. Não, ele os enviou para que eles olhassem a cidade, para que eles vissem a terra e como espias voltassem a Davi e dissessem aonde é que nós somos fortes e aonde é que nós somos fracos. O versículo 4 diz: tomou então Hanum os servos de Davi, ele raspou metade da barba, ele cortou metade das vestes até as nádegas e o despediu. E isso foi uma desonra muito grande. Tanto para os hebreus como para as outras nações da época, a barba era considerada como um dos maiores ornamentos e sinais de honra do homem. Não havia insulto maior do que rapá-la. Lhes cortou metade das vestes. Estas vestes eram túnicas longas que cobriam o corpo até os tornozelos. Os hebreus não usavam nada por baixo delas, de forma que Hanum as cortou numa medida que expunha as suas partes mais embaraçosas. Então, realmente, Hanum queria desonrar os servos de Davi. E quando Davi fica sabendo disso, quando Davi ouve sobre isso, ele vai tanto levar proteção aos seus embaixadores e aos seus servos, pedem para que eles fiquem em Jericó até que a barba volte a crescer novamente. Amém? Mas também vai ordenar a Joabe que vá até a terra de Amon, né? E destrua completamente aqueles que não haviam honrado a sua bondade. E é interessante, porque Hanum ele vai pagar aos sírios, amém? E ele vai pagar a outros povos. Nós podemos observar aqui, olha, Bet-Ramote, o verso 6. Vendo, pois, os filhos de Amon, que haviam se tornado odiosos a Davi, mandaram mensageiros tomar a soldo, ou seja, pagando, 20.000 homens de pé dos sírios, de Bet-Reote, e dos sírios de Zobá, 1.000 homens do rei de Maaca, e 12.000 de Tobi. Então vai pegar de todos esses lugares aqui e vai fazer um exército confederado para tentar resistir o avanço de Davi. Mas isso é impossível, né? Porque Davi tem os seus valentes. De um lado, nós vemos Abissai, o irmão de Joabe, em linha com uma parte do exército de Davi. Do outro lado, nós vemos Joabe com outra parte dos valentes. O exército dos valentes era a elite das forças de guerra de Davi. E nós vamos comentar um pouco sobre os seus feitos quando nós estivermos comentando o capítulo 25. Amém? Então é muito importante nós observarmos isso. Nós vamos ver aqui novamente citado o nome de Hadadezé, que eles tinham força de ocupação na Mesopotâmia, a leste do Eufrates. E é interessante, esses inimigos vão ser vencidos e vão ser derrotados. E Davi vai ter um grande triunfo aqui, porque Deus era com ele, Deus lhe deu vitórias, amém? E quando nós estamos aliançados com Deus, nós estamos debaixo do poder de Deus, da graça de Deus, Ele sempre vai nos dar vitória. O verso 19 diz: vendo, pois, todos os reis, servos de Hadadezé, que foram vencidos, fizeram paz com Israel e os serviram.
e temeram os sírios de ainda socorrer aos filhos de Amon. Então, houve um temor e Davi conseguiu aqui vencer uma batalha surpreendente por causa da presença de Deus. Assim será comigo, assim será contigo. As batalhas que se levantarem, nós iremos vencer. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E porque ele venceu, eu e você somos mais que vencedores. Amém? Quero convidar você a estar conosco hoje à noite, a partir das 19h30, temos nossa casa de oração e logo na sequência, às 20 horas, nós temos a nossa escola bíblica. Estamos falando ainda sobre vida abundante e será um prazer recebê-los presencialmente na igreja. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.